Os testes acabaram, o fim de semana de corrida começou e aqui estão os principais fatos que a gente aprendeu no primeiro dia de treino no GP do Bahrein. E fique até o fim para conhecer a nossa última avaliação sobre a hierarquia da Fórmula 1 2024. Independentemente de onde a Mercedes esteja na ordem competitiva, ela alcançou o principal objetivo do inverno. Como George Russell disse, já se falou sobre a traseira estar instável e esse problema foi curado. A palavra curado mostra um nível de confiança muito alto. E o que Russell disse foi corroborado pelo desempenho do carro na pista. Embora não pareça estar no nível da Red Bull, é um carro consistente que permite aos pilotos se comprometerem na entrada das curvas. A Mercedes também parece ter progredido na compreensão de como configurar melhor o carro. Lewis Hamilton e Russell foram primeiro e segundo no segundo treino livre, e o nível de desempenho do carro, embora ainda não seja grande coisa, surpreendeu positivamente os pilotos. Dito isso, o carro ainda não está perfeito. Foi o que Russell descobriu quando sofreu com alguns toques agressivos do assoalho na curva 11, antes de um ajuste eliminar esse problema. Parece que a Mercedes ainda precisa ter cautela com os solavancos. Houve comentários de que a equipe poderia ter escondido o verdadeiro ritmo durante os testes. Porém, o chefe da equipe, Toto Wolff, foi enfático ao afirmar que não era o caso. O que realmente importa é que a Mercedes tem uma base na qual pode trabalhar pelo resto de 2024 e 2025. Independentemente de qual seja o ritmo dela em relação à Red Bull, esse é um ponto muito positivo. A gente já sabia que o Williams 2024 foi montado tarde, mas falando com o chefe da equipe, James Vowles, e com o diretor técnico, Pat Fry, deu para ter uma ideia melhor da gravidade da situação durante o inverno. Antes da temporada, Vowles falou sobre a enorme tarefa de reformular a tecnologia usada para projetar e produzir o chassi da Williams. Isso resultou em um aumento enorme no número de peças individuais que compõem o novo carro de 2024. Porém, depois se descobriu que havia problemas fundamentais nos bastidores. Alguns processos da Williams não se atualizaram. Vowles disse que a construção do carro estava sendo gerenciada inteiramente em uma planilha de Excel, sem sistema digital automatizado. Mesmo que agora isso tenha sido implementado, no fim do ano ainda havia pessoas tendo que procurar peças na fábrica. Em determinado momento, parecia haver um risco real de que o FW46 não fosse à pista a tempo, mas não chegou a isso. A Williams superou o problema, ajudada por algumas noites em claro de trabalho duro na fábrica. Fry disse que era como se fosse preciso alguém vestir a cueca do Superman por cima da calça, correr e salvar o dia. Isso é operação de 20 anos atrás e não das equipes modernas da Fórmula 1. Fry disse que nunca viu um inverno assim e que não quer reviver isso nunca mais. Em certos aspectos, é um milagre que a Williams tenha superado tudo isso e preparado o carro de 2024 melhorando as fraquezas do ano passado, enquanto enfrenta a realidade da imensa mudança cultural e tecnológica ainda necessária para modernizar a equipe. As dificuldades da Alpine foram um dos principais pontos de discussão antes do GP. Pierre Gasly admitiu que algumas metas não foram alcançadas em termos de cronograma e que o carro não é fácil de pilotar. As expectativas externas e até mesmo as internas eram de que a Alpine estaria na parte de trás do grid. E o fato de a Alpine ter sido a nona na simulação de qualify no segundo treino e a última em simulação de corrida confirma a expectativa de provavelmente cair já no Q1. Na pista, como relata Gasly, o carro reage mal às irregularidades e luta para alcançar um equilíbrio consistente. Na curva 11, uma esquerda de quinta marcha, o carro é visivelmente mais lento do que todos os outros. A Alpine tem um trabalho enorme pela frente. Precisa tirar peso do carro, compreender totalmente a nova plataforma mecânica e dar grandes passos em termos de aerodinâmica. Ela subestimou o quanto esse setor se desenvolveria durante o inverno. O único ponto positivo é ela não estar tão atrás a ponto de ser um caso perdido. Experimente agora o Fórmula 1 TV Pro grátis por 7 dias. Basta se cadastrar antes do dia 10 de março. Veja todas as sessões da temporada de 2024 da Fórmula 1, além de destaques e reprises, junto com documentários, bastidores exclusivos, entrevistas e um arquivo riquíssimo de algumas das corridas mais emocionantes da Fórmula 1. Veja as imagens por diferentes ângulos, live timing e dados de pilotos em várias telas igualzinho aos boxes de uma equipe de Fórmula 1. Veja treinos, classificações, sprints e GPs, com programas que te levam para um passeio virtual
virtual pelo paddock e todas as áreas da Fórmula 1. A oferta vale apenas para onde o Fórmula 1 TV Pro está disponível, o que não inclui França, Guadalupe, Martinica e Mônaco. Veja detalhes na descrição e fique atento aos termos e condições. A legalidade da asa dianteira inovadora da Mercedes foi questionada durante os testes no Bahrein, especificamente a forma como foi abaixado o elemento traseiro. O diretor técnico James Allison disse que foi uma maneira conveniente de reduzir a carga nessa parte da asa, que continua tendo um design incomum para a primeira corrida do ano. O chefe da equipe, Toto Wolff, claro, acredita na legalidade da asa, mas o diretor técnico-chefe da Fórmula 1, Pat Symonds, questionou se a asa poderia ir contra a intenção da Fórmula 1 de diminuir o fluxo de ar externo. Na preparação para a primeira sessão de treinos, o diretor de monopostos da FIA, Nicolas Tombazis, sugeriu que a asa não apresenta problemas. Ele disse que a vistoria habitual da FIA, que compara designs do mundo real com os desenhos durante a inspeção técnica nos boxes, revelou apenas algumas pequenas discrepâncias que foram facilmente corrigidas pelas equipes em questão. Tombazis foi ainda mais enfático ao negar qualquer motivo para a FIA reprimir o uso de aerodinâmica externa da Fórmula 1 pelas equipes. Ele disse que seria necessário surgir uma brecha gigantesca para a FIA se sentir compelida a mudar as regras antes de 2026. Assim como Lando Norris, a gente também ficou um pouco desapontado com o progresso que a McLaren fez durante o inverno. A McLaren está na briga, mas não parece totalmente feliz no Bahrein. O carro de 2024 é uma evolução em relação ao antecessor, mas não o suficiente para corrigir as dificuldades que tinha nas curvas de baixa velocidade no ano passado. Isso já estava evidente nos treinos. Essa pista destaca as limitações que a McLaren tem e claramente precisa de mais tempo para resolver. Norris parecia enfrentar mais dificuldades do que Oscar Piastri no segundo treino. Ainda assim, conseguiu manter certo ritmo. Piastri foi o quinto mais rápido e teve o melhor desempenho em simulação de prova, atrás de Max Verstappen no segundo treino livre. Norris teve uma sessão terrível e parecia infeliz no carro. Talvez o McLaren possa ser rápido em uma pista como o Bahrein e até conseguir um resultado decente por lá, mas ele não está na zona de conforto. O tanque de gasolina foi esvaziado, os pneus macios foram colocados, as simulações de classificação foram concluídas. E então, a Mercedes é a mais rápida? A ordem de classificação em uma volta rápida foi Mercedes, Aston Martin, Ferrari, McLaren, Red Bull, Haas, Williams, RB, Alpine e Sauber. Uma pista atipicamente fria no segundo treino, aliada a rajadas de vento cruzado, provavelmente teve influência nesse resultado. Max Verstappen não estava feliz com o equilíbrio do Red Bull dele e ninguém acredita que ele vai ser apenas o sexto mais rápido quando começar para valer. O padrão de desempenho do Red Bull, que perdeu cerca de 3 décimos de segundo nas retas para Mercedes, Ferrari e Aston Martin, sugere que ele estava usando um mapa de motor conservador. Além disso, Verstappen cometeu um pequeno erro na última curva da melhor volta dele. O quadro fica mais favorável para a Red Bull quando se analisam os poucos dados de corrida disponíveis. Neles, o Red Bull, Verstappen, assumiu a liderança esperada, à frente da McLaren de Oscar Piastri, dos dois pilotos da Mercedes, do Red Bull de Sérgio Pérez e das duas Ferraris. Precisa sempre dar um desconto entre o ritmo do Qualify e o de corrida. Afinal, o circuito do Bahrein é muito exigente com os pneus traseiros. Normalmente os carros são regulados para sair de frente, o que não é ideal no Qualify, mas pode render recompensas generosas na corrida. Pode ser que a Red Bull tenha escolhido um acerto mais conservador, em vez de o carro ter algum problema de equilíbrio. Mercedes e Ferrari parecem estar usando uma configuração mais apropriada ao Qualify. A nossa impressão foi que o Red Bull parecia o mais consistentemente conectado, enquanto a Mercedes parecia mais instável. Nos bons momentos parecia muito bom, em outros momentos nem tanto. A gente vai ficar surpreso se os tempos do segundo treino refletirem o grid do GP de sábado, mas essa primeira impressão da ordem de classificação alimenta as esperanças de um fim de semana intrigante, mesmo que os dados sugiram que a Red Bull ainda tem uma boa vantagem onde mais importa.